Cada versão do Homem-Aranha no cinema tem um traje com seu próprio conceito para ele. Desde os lançadores de teias, que é o treco que ele usa em cada braço, até o emblema de aranha com a característica de cada versão do personagem. O fato é que sem uniforme, o herói não seria reconhecido. Por causa disso, com os mais variáveis visuais dos uniformes do Homem-Aranha, sempre tem aqueles que você acha feio demais, e que não combina com o conceito do personagem. Você fica pensando, como que puderam fazer esse traje aí ser uma boa ideia para um filme do Homem-Aranha? E também tem aqueles que você sempre achou que só precisava melhorar uma coisinha ou outra para ficar bom. Sem contar os que chegaram no limite da perfeição, que quando você vê, já pensa, por que não fizeram um traje nesse nível nos outros filmes? Para então só melhorar. Bom, hoje eu trago essa lista dos melhores aos piores, ou os mais feios aos mais bonitos trajes do Homem-Aranha no cinema, mas tirando as versões antigas como a de 77 e o Homem-Aranha japonês, já que só da trilogia até agora foram mais de 15 uniformes diferentes, então a lista só aumenta. Ainda mais que com cada novo filme ele usando os 10 uniformes de uma vez, né? Assim não dá. E como essa é a minha lista, com a minha opinião, você tem todo o direito de discordar com ela e falar a sua. Diz aí pra mim, quais você acha os mais feios e os mais bonitos trajes do Homem-Aranha? Também se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar mais conteúdo como esse. E vamos lá! Bom, de todos os uniformes, o que eu acho mais feio de longe é o traje do Macaco Noturno. É claro que ele é um traje da SHIELD para que ninguém possa reconhecer o Homem-Aranha, mas, consequentemente por isso, ele não combina com o conceito do personagem. Os lançadores de teias dele são os mesmos que o Stark fez, o Peter só tirou do outro traje para usar nesse. E o design dele como um todo é bem feinho, com um cinturão que não serve pra nada. A única coisa que eu gostei desse traje foi a conservação dos detalhes, com o conceito de grudar com as luvas. Tony Stark fez um uniforme tecnológico com um tecido específico para que o Peter pudesse grudar nas coisas através dele, mesmo que por baixo do uniforme. Diferente do traje caseiro dele que tinha os dedos para fora das luvas, para assim poder aderir na superfície e poder grudar. E é a mesma coisa que é feita nesse também. Então eles observaram bem nos detalhes. Mas o próximo não é tão feio quanto esse, mas ainda assim não é muito legal não. Que é o traje caseiro que o Peter do Andrew Garfield fez para ir atrás do assassino do tio Ben, para que ninguém soubesse a identidade dele. E a ideia do traje é essa, mas o visual ficou parecendo com um gangster que assalta pessoas à mão armada. Ele só fez uma máscara de pano simples, colocou uns óculos e uma touca, e as roupas que ele usa são as mesmas que veste como Peter Parker. Só que o traje seguinte, que é o caseiro do Tom, já é um pouco melhorzinho. O mais interessante nele é que o Peter pegou uns óculos de mergulho e adaptou com lentes tipo de câmera, para poder ter um foco melhor nos sentidos. E os lançadores de teias dele são bem legais, feito com peças que um garoto real, com as mesmas condições do Peter, faria. Por outro lado, o que é bem ruinzinho é o emblema de aranha que é muito infantil. Podia ter um melhorzinho, né? Mas o traje em si é bastante legal, porque o Peter conseguiu fazer ele só com roupas que tinha em casa. Colocou uma camisa, uma calça, uma meia e umas luvas, tudo feito de moletom, basicamente um pijama. Porém, entre os trajes caseiros, ele só perde pro próximo, que é o traje caseiro do Tobey. Lembra que eu falei que o que pra mim deixou o traje caseiro do Tom bem ruinzinho foi o emblema de aranha infantil? Bom, aqui foi feito basicamente do mesmo jeito do Tom, exceto pela aranha. O emblema aqui tá bem mais maneiro. O Peter pegou uma lata de tinta spray e pichou todo um design bastante realista na roupa. Tem um emblema na frente e atrás também. E mesmo ele fazendo igual ao Tom, na verdade o Tom quem fez igual já que veio depois, mesmo o Peter fazendo com roupas comuns, não parece um pijama infantil. E isso que é maneiro. Mas o próximo aqui é o traje do Tobey em Sem Volta Pra Casa. Nele as teias do traje estavam bem mais detalhadas e certinhas. Até eu descobri que elas não se sobressaíam como na trilogia, e que na verdade eram impressas na roupa como um desenho 3D. Mas isso é só nos bastidores do filme. Foi um efeito criado pela produção, para que no filme parecesse que elas eram saltadas. Já quando você vê o personagem em CGI dá pra ver muito bem as teias sobressaindo. Então, dentro da história do universo do filme, o Peter fez elas saltadas como nos filmes da trilogia. Mas o que me incomodou bastante, e por isso esse traje tá aqui, é essa máscara, cara. Agora um traje com visual legal, mas com uma ideia muito ruim, é o traje do avesso de Sem Volta Pra Casa. Eu tava até pensando em considerar como um só traje, porque esse é só o lado do avesso do outro que ele fez em Longe de Casa. Mas como no filme é um traje de tecnologia misturado com magia, tá aqui. O conceito dele, pra mim, de ter um lançador de teia que teleporta pessoas foi bem radical, pode dizer assim. Porque ninguém imaginava que uma versão do Homem-Aranha iria ter uma teia que fizesse isso.
Ela é mágica e ao mesmo tempo tecnológica. Mas o design geral, com o traje preto e as teias douradas, ficou bem maneiro. Realmente é um traje bem bonito. Mas o próximo é o traje tecnológico que o Stark fez. O que é bem interessante nesse uniforme é o jeito de como foi adaptado os olhos do Homem-Aranha, que se mexem. A gente sempre viu ele mexendo os olhos da máscara desde os quadrinhos e principalmente nas animações. Coisa que não fazia sentido em um filme em live action, já que não dá pra mexer os olhos debaixo da máscara porque são bem fixados ali e é bem difícil de fazer isso também. Mas no traje do Tom Holland, a brilhante ideia de fazer isso dar certo foi criar um tipo de lente para, assim como ele já tinha feito no traje caseiro, ele poder mexer também no traje definitivo. E esse foi o conceito da máscara do Homem-Aranha. Tanto é que essa ideia foi tão genial que eles adaptaram também no jogo do Homem-Aranha de PS4, que também tem exatamente o mesmo conceito. Mas o que eu não gosto desse uniforme são duas coisas: o emblema de aranha na frente e nas costas e as faixas pretas por todo o traje. A aranha dele continua sendo bem infantil, e o design lembra um carrapato. E a das costas é mais infantil ainda. E se a da frente lembrava um carrapato, essa aqui lembra uma pulga. Ainda não entendi como tiveram coragem de fazer uma aranha dessas para um filme, já que nem nos quadrinhos que tem a mesma aranha funciona tão bem para o conceito de Homem-Aranha. Assim ficaria um Homem-Pulga. Só que o que tá mais ou menos junto com esse é o traje do Aranha de Ferro. Ele é um traje bem infantilizado, bem colorido, mas pelo menos o emblema de aranha tá bem melhor que antes. Mas uma melhora ainda mais nesse visual é o traje integrado de Sem Volta Pra Casa. Ele juntou o Aranha de Ferro com o traje vermelho e preto de Longe de Casa em um só, e o resultado foi uma roupa ainda mais colorida. Mas o que eu gostei muito foi o visual da aranha nas costas. O contraste dela entre as cores ficou bem bonito. E o próximo aqui é o traje de Tasmi 1. Nele, a primeira coisa que todo mundo reclamou de cara foram as lentes amarelas, que ficavam pretas, porque o Peter fez ele com óculos escuros, e ficou assim. E o amarelado é da fita que ele colocou por cima da lente de óculos, que fez ter um brilho desse jeito. Só que esse não é nem de longe o motivo principal das pessoas não gostarem dessa roupa na época do filme. Na verdade, é a junção dessas coisas. O uniforme tem essa parte preta aqui horrível, sem o menor sentido. Inclusive, até quando os cosplays fazem a roupa, eles deixam com essa parte aí bem constrangedora, né? Eles têm também essas marcas aqui pelo corpo como se fossem de sujeira, como se o Peter tivesse sujado ele em alguma briga. Mas essa aqui é a primeira vez que ele vestiu a roupa e foi atrás do ladrão de carros. O que ele fez foi só se balançar nas teias até lá. Então ele praticamente já fez a roupa desse jeito, com o design tudo sujo. Só que talvez isso seja uma espécie de sombra na roupa, que não ficou legal, e que ao invés de dar relevo nela, só piorou. Se quiseram criar uma sombra no tecido, falharam demais nisso. Só que o conceito desse uniforme foi para ser criado com materiais que um adolescente pudesse fazer, um garoto real, com as mesmas condições do Peter. Mas se você parar para pensar, isso não faz o menor sentido, porque se fosse assim, o traje que era para ser realista era o caseiro do Tom, ou o caseiro do Tobey, porque eles foram realmente feitos com materiais que um adolescente faria em casa. Inclusive, o Tom tinha feito essa roupa justamente para ser o Homem-Aranha. Já o Tobey era só para lutar no ringue de luta. Ainda mais que tem o fato que o Peter jamais iria fazer tão feio desse jeito, com marcas sem sentido. Ele sendo um gênio em tudo, com toda certeza jamais escolheria gastar dinheiro fazendo essas marcas feias, já que se tirar elas, o traje fica 1000 vezes melhor. E foi exatamente por isso que na época do filme a Sony trocou de uniforme, porque todo mundo estava reclamando por causa disso, já que realmente não faz sentido. Agora, tipo fazer os olhos da máscara com lentes de óculos, as botas com solada de tênis e as luvas como de um goleiro bem grossa, com toda certeza era o que um garoto normal faria. Mas no geral, o que combina com a estética do traje são os lançadores de teias que brilham. Se você pegar o traje de Tasmi 2 e colocar esse mesmo lançador de teia, não vai ficar muito bom não. O conceito do segundo traje esteticamente já não combinaria em nada. E esses novos lançadores de teias foram feitos exclusivamente para esse segundo traje. E um belo ponto de melhoria seria, como eu disse, tirar essas partes pretas sem sentido, que foi o que o jogo de PS5 fez quando colocou esse traje. Aqui o que todo mundo tinha reclamado foi tirado, e a gente foi ouvido. E ainda mais, aumentaram os olhos da máscara também, que foi um dos pontos que teve gente que reclamou, que eram bem pequenos, justamente por serem lentes de óculos. Agora, o que me causou um pouco de confusão foi o traje que o Peter fez em Longe de Casa, vermelho e preto, porque ele tem duas versões. Na mesma sequência de um filme para o outro, o traje mudou, mas eu vou colocar aqui o de Sem Volta Pra Casa com uma atualização, porque o de Longe de Casa é um traje muito bonito.
Ele tem um design de teia por toda a parte preta da roupa, na calça, na camisa, nos braços, bem lindo mesmo. A aranha branca nas costas ficou bem maneira, e também tem a da frente com contorno branco, que deu um contraste até melhor para ela. Como a cor azul dele agora é preto, serviu perfeitamente para esconder as partes pretas pelo corpo, que nesse traje não ficou tão ruim assim não. E os lançadores de teias dele são agora nano-lançadores, bem pequenos, e um visual com contorno branco combinando com o traje também. E o que eu sempre questionei nessa roupa foi o motivo de terem ainda as faixas pretas aí na cintura, já que antes só tinha isso para poder colocar os cartuchos de teia, e agora nesse traje não tinha motivo nenhum para isso. E eu acho que foi por isso que eles decidiram mudar em Sem Volta Pra Casa. Não tem mais essas faixas pretas no cinturão, e ele agora é pontudo, e não mais com o bico cortado. Mas o próximo traje, na verdade, são alguns, porque são a sequência dos filmes da trilogia. No primeiro teve um traje, no segundo já teve outro diferente, e no terceiro também outro diferente. A coisa comum entre eles é que tem o mesmo padrão, e que com o tempo só foram melhorando cada vez mais. Então aqui vai ser o primeiro traje da trilogia. Ele começou trazendo as belas teias que sobressaem. Isso deu um belo realismo na roupa e uma textura bem maneira também. Foi ele quem trouxe os olhos triangulares para o Homem-Aranha e que teve gente reclamando disso, mas eu não vi o menor problema. Na verdade, para mim foi uma forma bem boa de adaptar na época os olhos do Homem-Aranha. A aranha da frente é bem fininha, bem pequenininha, como era na época do Homem-Aranha nos quadrinhos, e as costas eram maior e mais gordinha. Já que nas mãos ele não tem teia, e ficou bem estranho. Mas no geral é um traje bem bonito e fiel aos quadrinhos. Já no segundo filme, tudo isso foi melhorado ainda mais. Eles corrigiram as teias nas mãos que agora tem, o próprio design de teia é bem mais polido e bem mais liso, e o emblema de aranha também mudou, e ficou com um design muito melhor também, na frente e nas costas. E no terceiro filme, o que mudou mesmo foi a coloração da roupa. No primeiro e no segundo filme tinha cenas que o traje parecia meio amarelado, e agora eles corrigiram isso, colocando um tom bem mais vermelho e mais escuro. Mas agora chegamos no top 3 melhores trajes. Em terceiro lugar está o uniforme final de Sem Volta Pra Casa. Esse traje tem as cores muito lindas. O emblema de aranha dele é inspirado na do Tobey, com um certo toque da mesma aranha dos uniformes dele mesmo. Ele tem as cores bem reluzentes, como do traje do Andrew Garfield. E pra mim é um dos trajes mais bonitos já feitos. Porém, se tivesse as teias sobressaindo, ficaria melhor ainda. Só que eu ainda gosto bem mais do traje preto da trilogia, e que por isso está aqui em segundo lugar. Os detalhes em hexagonais dele têm um brilho bem maior que antes. Os olhos da roupa aumentaram um pouco mais. E o contraste das teias com a roupa preta ficou muito lindo. E o emblema de aranha então nem se fala. Essa roupa tem um dos melhores conceitos já feitos. E que pra mim é bem melhor do que a roupa preta clássica. Só que o que está em primeiro lugar aqui é o mais lindo de todos. Disparado. Sem comparação mesmo. O uniforme de TASM 2. Na época, quando eu vi pela primeira vez, já fiquei surpreso de como eles conseguiram fazer funcionar os mesmos olhos dos quadrinhos do Homem-Aranha para uma versão em live action, para um filme. E eles foram até melhorados ainda mais, com um brilho refletindo na tela que ficou lindo demais de se ver. E essa roupa melhora ainda mais as teias que sobressaíam do uniforme do Tobey. As cores vermelhas, e principalmente azul, são muito reluzentes. Os lançadores de teias dele foram recriados, para poder adaptar nesse novo conceito do traje. E o emblema de aranha, para mim, é o melhor. Ele é o único uniforme que mostra o lado visual de um Homem-Aranha zoeiro que o Andrew Garfield faz. Tanto que se você pegar o primeiro traje e perceber as mesmas zoeiras com ele, não pega muito bem um visual de Homem-Aranha assim. Mas quando você vê o traje de TASM 2 com qualquer palhaçada que ele fizer, a roupa já coloca perfeitamente o lado descontraído do personagem nela. Pra mim esse foi o ápice dos melhores trajes já feitos do personagem. Tanto é que em Sem Volta Pra Casa ele voltou a usar o mesmo traje. Então até o Aranha do Andrew Garfield, dentro do próprio universo dele, ele acha a roupa tão linda que ficou por anos usando ela. Mas agora fala pra mim a sua opinião. Diz aí quais são os melhores pra você e os piores também. Se você quiser saber todos os segredos dos uniformes do Homem-Aranha, assista esse vídeo aqui, que eu te revelo muita coisa que com certeza você não sabia.